Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin Júnior, sou professor aqui da USP de São Carlos e esse é o vídeo introdutório de duas disciplinas do curso de graduação. Vou mostrar os slides aqui. É a SM0397, Modelagem e Simulação de Sistemas Térmicos e Fluídicos. Isso aqui é o pessoal da mecânica, engenharia mecânica que faz. E a SM0571, Sistemas Térmicos e Fluídicos, do pessoal da mecatrônica. Eu divido essa disciplina com o professor Cristiano Bigonha Tibiriçá. O objetivo desse vídeo é justamente apresentar um pouquinho do curso, do cronograma, o andamento, o processo de avaliação, etc. Vocês devem ter recebido um e-mail com o link para esse vídeo justamente e também com a programação. Então a gente tem aqui duas planilhas com datas e as aulas que serão dadas e os professores responsáveis por aquelas aulas. Um detalhe antes da gente entrar aqui no cronograma é que o professor Cristiano vai ministrar suas aulas através do Google Meet, ele vai publicar um link ali no E-Disciplinas e eu vou ministrar as minhas aulas através de transmissões ao vivo no meu canal do YouTube. O link está aqui embaixo, vou até pular para o canal para mostrar para vocês, né? Então esse aqui é o meu canal. Eu, por acaso, antes da pandemia, né, eu já fazia há bastante tempo esse tipo de transmissão da aula, né? Eu dava as aulas presenciais, mas também transmitia ao vivo por esse canal. Então as aulas vão ser transmitidas ao vivo por esse canal, porque inclusive permite que elas fiquem gravadas, né? Então se vocês entrarem aqui nos playlists, por exemplo, aqui do semestre passado, que eu dei essa aula aqui, esse curso de energias renováveis e planejamento energético, tá? Então, todas as aulas ficam gravadas ali, é bastante simples ali acompanhar. Então, voltando ali à nossa apresentação, né, o professor Cristiano, Google Meet, através do link que ele vai publicar no E-Disciplinas e eu no YouTube. Eu queria falar um pouquinho do cronograma, vou até usar o Excel que está aberto aqui, né? Então vocês receberam essa planilha eventualmente pode sofrer alguma alteração em função, por exemplo, as semanas dos alunos, né? E vocês podem trabalhar, né, da seguinte maneira com essa planilha. E dá para ver, tem mais ou menos de forma alternada entre o professor Cristiano e eu. Por exemplo, se vocês selecionarem aqui só as minhas aulas, tá? Aparecem as minhas aulas na turma da mecânica e as aulas do Cristiano na turma da mecatrônica. Então vocês podem até, se perder uma aula, recuperar essa aula na semana seguinte. Mas então, só para falar um pouquinho, na verdade, o professor Cristiano vai fazer uma revisão, se vocês derem uma olhada nos tópicos, aqui é uma revisão dos métodos. Esse curso é um curso essencialmente de projeto na área de energia, na cadeia, né, que envolve as disciplinas da cadeia do conhecimento na área de energia. Então, Cristiano, a ideia é que ele faz uma revisão dos fundamentos, né, e eu vou fazer uma parte mais próxima, digamos assim, da aplicação profissional. Na verdade, eu vou falar, por exemplo, de coisas muito variadas. Eu vou falar de econometria, a parte de análise econômica, e tutoriais de projetos usando aqui o CFD, e terei, ao fim, alguns estudos de caso como proposta. Certo? Então, a planilha é assim que vocês usam. Vou voltar para a apresentação e falar um pouquinho dos meus tópicos aqui. Só uma palavra antes, vou desselecionar aqui, porque aparece no fim, né, na data final, aqui 8/12, a arguição do projeto. Então, a gente chega num ponto crítico, né, como é que vai ser a avaliação desse curso. Na verdade, são projetos, vocês vão se organizar em turmas, né, e em torno de temas que nós vamos propor para vocês, e depois, ao final, né, nessas datas aqui, será feita uma arguição, como se fosse um TCC, por exemplo, né? Então, serão reuniões Google Meet em que as turmas vão apresentar os projetos, certo? E aí depois a gente vai atribuir uma nota para isso. Vai ser assim, e isso vai ser explicado, digamos, e detalhado, principalmente os temas de projetos serão detalhados ali ao longo do curso. Mas então, voltando aqui para a minha apresentação, eu queria falar um pouquinho das minhas aulas, né? Então, digamos, a minha primeira aula, só para mostrar para vocês, análise técnico-econômica de centrais de geração de energia, praticamente um estudo de caso, mas eu quero falar de econometria, né? Então, essa, na verdade, é a minha primeira aula do curso de pós-graduação. Eu dou esse curso aqui pela Exalc, na verdade, né?
energias renováveis e planejamento energético, no programa de bioenergia, e é essa parte importantíssima para qualquer projeto. Toda a parte técnica, que é o foco desse curso, mas a gente não pode ficar longe também da parte econômica. Inclusive, a gente espera que esse tipo de análise tenha, né, nos projetos finais que vocês vão apresentar. Então, é muito importante, por isso que eu estou colocando essa como a primeira aula. Mas, então, essa aula vai fazer o seguinte: nessa aula também é um estudo de caso, a gente vai fazer a análise de um projeto de investimento. E a ideia é decidir se a gente quer investir numa eólica ou numa fotovoltaica. Vai ter, assim, alguma coisa como R$1 bilhão para investir na eólica ou na fotovoltaica, e a decisão vai ser tomada em função de parâmetros econométricos, valor presente líquido, taxa interna de retorno e vários outros parâmetros que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas nesse curso aqui a gente vai, ou nessa disciplina, ou nessa aula especificamente, eu vou detalhá-los para vocês. Vai fazer o fluxo de caixa dos dois investimentos e calcular esses parâmetros e tomar uma decisão. Então está lá o fluxo de caixa, a gente vai chegar nessa curva aqui. O fluxo de caixa, né, é o desembolso que você faz no seu investimento ao longo do tempo. Então, inicialmente você está negativo, porque você está só desembolsando. À medida em que você comissiona o seu projeto, ele começa a dar retorno e aí você recupera o capital investido. E aproveitando, né, essa história do fluxo de caixa, eu vou definir todos aqueles parâmetros, né, o valor presente líquido, taxa interna de retorno. Os outros tópicos que serão cobertos, técnicas de otimização em projetos de engenharia, as duas primeiras aulas não são aqueles tutoriais, mas são, digamos assim, ferramentas básicas. Então, técnicas de otimização, na verdade, a gente vai sempre em cima de casos, né, vai otimizar uma termoelétrica usando um ciclo aqui com duas etapas de expansão. Então, a ideia, por exemplo, é minimizar o custo, maximizar a potência. Isso vai gerar um problema matemático que a gente vai ter que resolver com algumas técnicas que são bastante simples, na verdade. Tudo isso a gente programa no Excel mesmo, para sair de uma configuração inicial do projeto não ótima e, né, conforme a gente vai iterando o processo de otimização, a gente chega no ótimo do projeto. Essa é a ideia dessas duas primeiras aulas. E aí a gente entra nos tutoriais de projeto propriamente. Então, são 4 aulas, tutoriais de CFD, Mecânica dos Fluidos Computacional, usando essa plataforma, ANSYS Fluent. Eu escolhi essa plataforma porque ela tem a versão estudante, então vocês podem trabalhar com ela. A versão estudante tem algumas limitações, mas é perfeitamente possível tratar, inclusive, esses problemas que eu mostro para vocês. O primeiro tutorial, eles vão numa sequência, digamos assim, de complexidade, né? O primeiro deles, trocador de calor. A gente vai projetar um trocador de calor. Eu vou até voltar alguns slides só para mostrar uma coisa para vocês, ou melhor, vou voltar aqui na planilha, né? E resselecionar o professor Cristiano e eu para mostrar o encadeamento das aulas. Então, por exemplo, o Cristiano ele começa aqui, né? Eu vou dar um zoom ali, perdão, isso aqui, ó. Cristiano, ele começa aqui falando de métodos de dimensionamento de trocadores de calor. O método DTML, o método da efetividade, depois, quando você tem um problema um pouco mais complexo, o método das diferenças finitas. E aí, passadas essas 2 aulas aqui com o Cristiano, em que vocês reviram, né, a metodologia básica, aí a gente entra aqui, por exemplo, no meu tutorial de ANSYS Fluent, justamente no trocador de calor. Então, as aulas, elas são encadeadas, elas têm uma certa harmonia entre elas, né? Isso vai ficar claro ao longo do curso, correto? Então, voltando ali, né, vocês terão visto já a parte básica de projeto de trocador de calor, e aí a gente entra no projeto de um trocador de calor usando CFD. Então, a gente vai projetar aqui, na verdade, um trocador de placas, tem um fluxo frio passando num sentido, fluxo quente passando no outro. A ideia é realmente um tutorial do zero. Então, a gente vai desenhar a geometria. No CAD aqui, esse daqui não é o Space Claim. Então, dos CADs aqui do ANSYS, já nem lembro mais, e vamos fazer todo o cálculo. O tutorial seguinte, de CFD, é projeto de otimização de um ventilador industrial, então é mais ou menos na mesma sequência, né? O Cristiano vai e dá a base, e aí eu venho e mostro o projeto propriamente aqui usando o CFD, e como eu disse, tem a versão estudante, mas também não é a única versão. Existem, inclusive, softwares abertos aqui, que não tem essa limitação da versão do estudante.
Só que eu não conheço, eu não sei usar, então eu uso o que eu sei. Mas vamos lá, então o ventilador industrial é a mesma coisa, a gente vai projetar um ventilador industrial e vamos otimizá-lo. E otimizar significa o seguinte, por exemplo, escolher o número de pás, escolher os ângulos, né, de ataque das pás. Essa é a ideia da otimização, já aproveitando aquelas técnicas e objeto da segunda aula, né, técnicas matemáticas de otimização, que é possível usar o ANSYS para isso. Então, como eu disse, a gente vai desenhar essa hélice aqui no ANSYS e de forma parametrizada, né? Então com isso eu consigo variar o número de pás e variar esses ângulos, e vamos montar essa geometria, fazer a malha, né, de discretização. Então aqui a gente já entra um pouco mais na parte técnica de CFD, parte de resolução das equações diferenciais através de algum método numérico. Próximo tutorial seria o projeto de um aquecedor de ar, uma espécie de secador de cabelo gigante aqui, e contrariamente ao tutorial anterior do ventilador, vou voltar aqui, então nesse tutorial a gente não tem a parte térmica. Então aqui, no caso do aquecedor, a gente terá a parte térmica, qual que é a ideia? Vai injetar ar frio numa caixa, e nessa interface tem uma série de furos ali para homogeneizar o escoamento. E nessa segunda câmara aqui, câmara plena e a câmara de aquecimento, a gente tem as resistências térmicas, gerando uma certa quantidade de energia, né, térmica que é absorvida pelo escoamento, e a gente vai, por exemplo, fazer toda a discretização e identificar regiões aqui, por exemplo, em que a gente tem estagnação do escoamento e a temperatura na resistência sobe demais. Isso é uma das causas de falha desse tipo de equipamento. Em regiões onde o escoamento não remove aquela energia térmica, que é, na verdade, efeito Joule, energia sendo gerada através da passagem da corrente elétrica, você não remove o calor, você tem pontos de excesso de temperatura, aí o material da resistência, aqui, por exemplo, o encapsulamento ou as aletas, né, pode ir se deteriorando. Então, essa é a ideia desse projeto aqui, mesma coisa, desenhar no CAD, fazer toda a discretização. E esse aqui eu falei Space Claim, não, é o Design Modeler, que é o CAD aqui que eu estou usando nessa versão. E, como eu disse, fazer toda a discretização, ajustar os parâmetros ali de simulação do escoamento, a parte térmica. Essa é a ideia aqui desse tutorial. Por fim, o último tutorial nosso é o projeto de um ciclone industrial. Então, ali nos outros tutoriais a gente vinha crescendo em dificuldade. No caso do ciclone, a gente vai ter escoamentos multifásicos. Na verdade, um escoamento gás sólido, né? Um escoamento gasoso, é ar, e com partículas sólidas nesse escoamento. E a ideia do ciclone, né, é separar esse ar, né, com poeira, com partículas, separar, né, para você, por exemplo, não emitir isso na atmosfera. Então, a ideia do ciclone, mesma coisa. Vamos desenhar, vamos fazer toda a discretização. Isso envolve alguns aspectos aqui para melhorar a qualidade da solução numérica. Então, não sei se dá para vocês verem aqui a inflação, né? Quer dizer, a gente refina a malha mais próximo aqui da camada limite. E aí tem uma série de aspectos ali de uma boa malha de simulação que vai ser ensinado, vai ser trabalhado nessas aulas aqui. Ok, então só para terminar, né, eu quero dizer o seguinte, essas aulas de CFD, eu não entrei no detalhe aqui, elas são uma espécie de cavalo de Troia, porque junto com essas técnicas de projeto, eu vou falar bastante da teoria e da base também. O Cristiano faz uma base, mas eu também faço uma outra, mas meio que escondida aqui, por isso que eu uso essa figura do cavalo de Troia. Então, por exemplo, ali no projeto do ventilador industrial, eu vou falar de modelos de turbulência, que é uma coisa muito importante para você ter realmente resultados verossímeis que representem a realidade física. Então você precisa entender um pouquinho dessa modelagem, como você modela a turbulência dentro de um pacote como esse. Ok? Então é isso, pessoal. Acho que a nossa aula começa amanhã, quarta-feira, né? Vamos começar por volta das 7 horas. Na verdade, o horário oficial é às 7h20, e amanhã então a gente começa às 7h20, mas depois eu vou combinar com vocês, eu vou passar a começar às 7h. Isso porque quem chegar atrasado tem como voltar o vídeo e assistir. Ok? Mas esse é um detalhe que a gente combina amanhã. Até mais então, pessoal.